Just a question, is it 2 hours? Só uma pergunta, vai durar 2 horas? A todos e todas, bem-vindas e bem-vindos, todos e todas que participam e encontram-se conosco aqui, neste evento paralelo durante a 50ª sessão ordinária do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O nosso agradecimento especial pela disposição de vocês em contribuir com este momento de reflexão e também um agradecimento às Nações Unidas por acolher este nosso evento no âmbito de sua programação oficial. Essa agenda ela é fruto de um processo de articulação, de pertencimento à solidariedade internacional que visa fortalecer a defesa intransigente dos direitos humanos e cobrar a responsabilidade histórica dos organismos internacionais de direitos humanos na preservação da vida com direitos humanos, aqui no caso a SEDE. Esse processo, essa soma de esforços que possibilita essa agenda desde o Brasil, ela é fruto de 3 frentes importantes que se somam para essa agenda. Primeiro, da pertença à solidariedade internacional, que possibilita uma agenda unitária em torno da denúncia das violações históricas dos direitos humanos da classe trabalhadora a nível mundial. Segundo, ela é fruto também de uma agenda de articulação de organizações de direitos humanos que atuam em defesa da proteção dos direitos humanos e atuam também no sistema ONU para que essa defesa, de fato, seja assegurada perante as violações que se enfrentam e se acometem perante os povos, sujeitos coletivos e nações. E também numa perspectiva ampla dessas denúncias também, da preservação dos direitos humanos, civis e políticos, a partir também da atuação profissional de jornalistas, né, que no seu dever prestacional atuam em prol da verdade, da luta dos povos e da preservação de direitos humanos imbricados, nesse caso, a Sanji. Nesse sentido que nós chegamos para a soma de esforços para essa agenda, aproveitando mais uma sessão da ONU em que ocorre, né, para pautar, né, e tratar de violações de direitos humanos, a importância desse organismo internacional para a preservação e defesa desses direitos, que nós trazemos aqui a solidariedade internacional e pautamos as violações de direitos humanos cometidas contra o Julian Assange e os precedentes perigosos que este caso pode deixar para a atuação dos defensores de direitos humanos, para a profissão dos jornalistas, para a atuação, né, da luta popular em defesa de um processo igualitário de sociedade como um todo. É nesse sentido que nos somamos para essa agenda no ambiente de organizações nacionais e internacionais que tem como foco central a defesa intransigente dos direitos humanos. Parafraseando aqui a professora de Direito Internacional, Carol Prone, para os direitos humanos não existem fronteiras. Então, é nesse sentido que nos unimos para essa agenda, que trazemos para esse momento de hoje o tema, né, o caso, a relevância dessa ação, que é nos solidarizarmos com o Assange, com seus familiares, com todo o campo profissional do jornalismo, e mais que isso, com os defensores e defensoras de direitos humanos que lutam contra as diferentes opressões do imperialismo e que se juntam nessa soma de pertencimento à classe trabalhadora para que a gente possa ter uma sociedade menos injusta e opressora em diversos continentes do nosso mundo. Então, é nesse sentido que nós somamos aqui, né, desde o Brasil, para assegurar
essa agenda também dentro de uma agenda oficial e, com isso, trazemos organizações importantes, nacionais e internacionais, para dialogar conosco e fortalecer essa agenda também a nível internacional, com fortalecimento também para a luta dos povos. Para começar, né, eu estarei coordenando essa agenda juntamente com o companheiro Giovanni, que vai se apresentar na sequência. Eu me chamo Mara Carvalho, faço parte da Coordenação Nacional Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, uma das entidades organizadoras dessa agenda, né, juntamente com a Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos, com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e a Articulação Internacional dos Povos, que se somam nessa organização, agregando outras frentes e segmentos sociais, que se somam também no apoio e nessa agenda importante, nessa denúncia dessas violações e nesse posicionamento também contra a extradição ilegal de Julian Assange. É nesse sentido, então, que abrimos essa agenda, que agradecemos você que nos acompanha pelas redes sociais, os convidados e convidadas que estão conosco nessa sala, e de forma muito especial os convidados internacionais que aqui estão, na pessoa da Stella Morris, que está aqui conosco, nosso abraço solidário, nosso agradecimento especial pelo aceite ao convite e por partilhar, né, dessa agenda importante com esse marco da nossa solidariedade internacional desde o Brasil, desde a América Latina e Caribe. Para dar seguimento à formatação da nossa agenda, eu passo, então, para o companheiro Giovanni, que estará comigo na coordenação desse espaço nessa manhã no Brasil. Gil, por favor. Muito obrigado, Mara. Queria agradecer a presença de todos e todas. É uma honra para nós, da Assembleia Internacional dos Povos, poder organizar uma agenda como essa dentro do sistema ONU, demandando aí a liberdade de Julian Assange, mas, sobretudo, olhando as violações né, que são implicadas aí ao caso dos direitos humanos e os precedentes gravíssimos que ficam para a liberdade de imprensa como um todo, né? Então, aqui meu nome é Giovanni Del Prete, eu faço parte da Secretaria Operativa da Assembleia Internacional dos Povos. Eu e a Mara estamos na mediação do dia de hoje com vocês aqui. Desde já, eu gostaria de deixar registrados os nossos mais sinceros agradecimentos às organizações que copatrocinam este evento, e aqui cito, né, a própria Repórter Sem Fronteiras, o Conselho Indigenista Missionário. Também agradeço as parcerias muito importantes para a realização dessa atividade, desta agenda, mencionando aqui a própria campanha Don't Extradite Assange, né, os escritórios da Artigo 19 do Brasil e da América do Sul que estão conosco, o apoio também da Internacional Progressista, essa importante articulação, também a importância aqui da parceria com a Federação Internacional de Jornalistas, a FIJE, e também o grupo Lawyers for Assange, os advogados por Assange. Um pouco trazendo aqui os objetivos e os aspectos introdutórios aqui da nossa conversa, eu gostaria também de deixar registrado que o nosso objetivo com este evento paralelo, no âmbito da 50ª reunião ordinária do Conselho de Direitos Humanos da ONU, tem como objetivo debater a situação de violações de direitos humanos ocasionada pela perseguição e tramitação do processo jurídico que criminaliza Julian Assange e sua profissão. Também aqui para discutir a atuação dos organismos internacionais de proteção de direitos humanos frente a este caso. Nesse espírito, né, de unidade internacional, como a Mara já mencionou, e com tantas organizações apoiando, desde o Brasil, da América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, é uma agenda internacional, de fato, essa nossa aqui de hoje. É nesse espírito de unidade internacional que também gostaríamos de deixar registrado o nosso mais sincero agradecimento aos mais de 20 veículos de comunicação e páginas oficiais das organizações que estão aqui presentes e outras também que se somam por todas as partes do mundo aí, fazendo a transmissão ao vivo dessa atividade nos idiomas em inglês e português, né? É muito especial esse processo de difundir essa informação. A denúncia ampla do caso Assange e as violações de direitos humanos é uma luta de todos nós, e o comprometimento com tantas redes compartilhando essa atividade é prova disso, né? Então, sem mais delongas,
eu gostaria de passar a palavra aos nossos painelistas que integram a agenda de hoje, e, na sequência, nós abriremos para intervenções de representações das entidades e demais convidados que estão aqui presentes conosco hoje. Então, nesse primeiro momento, temos aqui os painelistas que terão aí 20 minutos, pelo menos, de intervenção, para que nós possamos arrancar, né, começar com essa atividade hoje, entendendo, né, o que está implicado, quais são os temas de direitos humanos, o caso Assange, a sua devida importância e, sobretudo, o precedente que fica para a liberdade de imprensa em nível internacional. Primeiro de tudo, gostaria de chamar, então, por favor, Stella Morris Assange, que é advogada e também esposa de Julian Assange. Stella, é um prazer, é uma honra para nós poder construir essa agenda com você. Saiba que nós estaremos juntos em todas as frentes aí, em liberdade de Julian Assange, nas ruas, nas redes, nas instituições internacionais, em todos os lugares, para seguir com essa agenda, fortalecendo essa unidade internacional pela liberdade de Julian Assange. Seja bem-vinda, Stella. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for Obrigada a todas as pessoas aqui. Obrigada por organizarem essa atividade tão importante, especialmente sob os auspícios do Conselho de Direitos Humanos, para que tivéssemos esse evento paralelo para falar do caso do Julian. Porque o caso Julian Assange afeta o sistema dos direitos humanos em tantas maneiras diferentes, e a importância desse caso, por isso, é muito grande, e não há como minimizar isso. É importante entender que o caso contra Julian Assange não é apenas uma perseguição dele como um homem, como aquele que publicou o Wikileaks, mas aquilo que ele representa. E o que ele representa, para entender isso, nós precisamos voltar à publicação em 2010 dos registros de guerra, da guerra do Iraque, dos telegramas diplomáticos, e do vídeo sobre danos colaterais, tudo aquilo que ele enfrenta, que é uma sentença, uma ameaça de 175 anos de prisão. Bom, ele apresentou os registros da guerra no Iraque, ele apresentou isso em Genebra, ele participou de uma sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, oferecendo o seu serviço de especialista, tendo investigado esses documentos de guerra, e ele, nessa sessão da ONU, pediu uma reforma. E a publicação desses documentos pelo Wikileaks esperava lançar luz sobre os crimes de guerra que estavam sendo revelados para que fossem processados os responsáveis e que as políticas se mudassem para que isso não pudesse acontecer outra vez. Julian sempre foi guiado por um sentimento de humanidade, pelo respeito aos demais seres humanos. E o que o Wikileaks fez de maneira muito efetiva foi trazer para a opinião pública o fato das violações de direitos humanos que tinham sido encobertas e que deliberadamente foram escondidas do mundo, e ele tornou públicas essas informações para o mundo. Então, essa responsabilização o fato de que ele tenha chamado os responsáveis a sua responsabilidade é o motivo pelo qual ele foi processado, por ele ter feito com que o público visse a face real da guerra e o que está por trás dessas políticas de guerra no Oriente Médio e assim por diante. Então, houve esse processo.
contra Julian. E para que houvesse esse processo, os Estados Unidos estão abrindo caminho legalmente, que está criando precedentes, um precedente que tem consequências enormes. Do ponto de vista da liberdade de imprensa, tenho certeza que outras pessoas aqui vão falar sobre isso, mas politicamente, o que está sendo feito contra Julian é que ele está sendo usado como um exemplo para dissuadir, de dissuasão. Então, você pode pegar alguém com um perfil tão alto e punir essa pessoa por publicações que são, sem dúvida nenhuma, inquestionavelmente, de enorme importância e relevância pública, crimes de guerra, o massacre de pessoas inocentes. Se você pode colocar uma pessoa na prisão por causa disso, então você pode fazer isso com qualquer pessoa. E o governo dos Estados Unidos parece não ser responsabilizado por nada, inclusive por seus crimes de guerra. Julian foi detido de uma maneira ou de outra desde 2010, desde o dia 7 de setembro de 2010. É importante lembrar das datas, caso contrário, você pode se perder nessa névoa. Então, no dia 7 de setembro de 2010, ele foi preso e, desde então, ele não foi um homem livre. Houve várias razões administrativas pelas quais ele foi preso. Ele não recebeu nenhuma, ele não estava cumprindo sentença. No dia em que ele foi acusado formalmente, foi o dia em que ele foi tirado da embaixada. Foi tirado da embaixada equatoriana pela polícia britânica. Naquele dia, revelou-se ao mundo que os Estados Unidos queriam extraditá-lo, porque durante os 9 anos iniciais, o que havia era propaganda, dizendo que ele tinha imaginado coisas, que ele era paranoico, que é claro que os Estados Unidos não iam nunca ir atrás dele. É claro que essa perseguição foi encoberta, e ela apareceu durante a sua retirada brutal no dia 11 de abril de 2019. Ele foi retirado da embaixada e foi levado à prisão de segurança máxima britânica, Belmarsh. Ele não saiu de lá desde então. Ele está lá há 3 anos. E durante esses 3 anos, ele travou uma batalha extraordinária, complexa, contra a extradição, contra a sua extradição para os Estados Unidos. Esse caso, que é um caso que criminaliza o jornalismo investigativo. E ele está enfrentando 8 acusações, e a sentença pode chegar a 175 anos. Na verdade, é uma sentença perpétua para cada uma das coisas que ele publicou, uma para os documentos da guerra do Iraque, outro para os telegramas diplomáticos, o outro sobre os arquivos de Guantanamo Bay, e a publicação do vídeo Danos Colaterais, uma outra sentença que dura a vida inteira. É isso o que ele está enfrentando. O caso em si está completamente, ele é completamente insano, e eu acho que outras pessoas vão falar sobre isso, mas aquilo que eu posso dizer é falar daquilo que Julian está enfrentando. Como qualquer ser humano na situação dele, ele não está podendo suportar muito bem essa situação. Na verdade, ele está sofrendo profundamente, e cada dia que passa, esse sofrimento
aumenta. O processo de extradição em si mesmo levou anos e ele tem precisado travar essa luta legal de dentro de uma cela de prisão com muito pouco acesso aos seus advogados. Nos últimos 6 meses, antes da extradição pelo tribunal, foi um período de contaminação por Covid, então por 6 meses ele não teve contato com seus advogados. O único dia em que ele encontrou com advogados foi quando ele foi ao tribunal para passar por um julgamento com respeito a uma extradição muito complexa. Ele não pôde dar nenhuma resposta prévia aos seus advogados sobre quais eram os argumentos legais que seriam apresentados, porque que ele possa obter um documento em suas mãos, isso é algo que pode levar semanas ou 10 dias. Depois de alguns dias, assim que ele foi detido, ele pediu um computador, acesso a um computador. Isso levou 1 ano e o computador que ele recebeu não tinha acesso à internet. Isso parece um pouco óbvio, mas não ter acesso à internet, e não apenas isso, as teclas do computador estavam cheias de cola. E todos os softwares de edição de texto, como Word, o programa de Word que ele usava para escrever, tinha sido removido, então ele não conseguia nem tomar notas naquele computador. Tudo que ele tinha era um visualizador de arquivos em PDF. Então, há centenas de milhares de documentos envolvidos nessa batalha legal que ele está enfrentando. E não é exagero dizer que ele está lutando pela própria vida. Ele está lutando pela própria vida com as mãos atadas atrás das costas, em termos legais. Mas, além disso, essa é uma batalha política. O objetivo não é apenas vencer a questão da extradição, mas fazer com que esse caso termine, seja arquivado. Vocês se lembram que ele está enfrentando uma ameaça de ser preso por 175 anos por causa de publicações que foram feitas em 2010, durante a era Obama. E Obama tomou a decisão de não processar Julian. Ele fez uma decisão positiva de não processar Julian por suas publicações, porque isso teria um impacto muito grande na liberdade de imprensa. Chelsea Manning já tinha sido processada e condenada a mais de 20 anos de prisão, e antes de sair do seu mandato, Obama tomou a decisão de não processar. O que aconteceu então? Uma mudança de governo. Que caso poderia ser mais político que esse? Então, quando muda quem está na Casa Branca, isso define se Julian vai ser processado ou não. Então, o uso do caso de Julian como um dispositivo para perseguir a imprensa não é uma questão de quem é Trump. Sempre houve, de ser Trump na Casa Branca, sempre houve forças em qualquer governo, assim como no governo dos Estados Unidos, forças que buscam maneiras de restringir a liberdade de imprensa. E isso é verdadeiro. Foi verdadeiro durante a administração de Obama. E nós ganhamos a questão naquele momento. Na administração de Trump,
se via a imprensa como um inimigo, então decidiu-se usar esse caso para criar um precedente legal que permitisse aos próximos governos perseguir a imprensa. E essa é a situação que nós estamos enfrentando. Estamos falando de imprensa internacional, ele é um jornalista australiano. Ele não tem nada a ver com os Estados Unidos, exceto pelo fato de que ele expôs crimes dos Estados Unidos. Então, na administração do Biden, assim como no governo de Trump, há pressão política e mobilização pode ter efeito para parar isso. Pode ter uma influência decisiva para que Biden pare com esse processo, com essa perseguição. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Alguns meses atrás, houve uma investigação extraordinária a partir dos Estados Unidos. Alguns jornalistas investigativos dos Estados Unidos estavam investigando o papel da CIA durante o governo de Trump, o papel da CIA na prisão de Julian. O que eles descobriram foi que quando Mike Pompeo estava como chefe da CIA, a CIA tinha priorizado derrubar o Wikileaks e silenciar Julian. Silenciá-lo da maneira que fosse possível. E para fazer isso, usaram uma série de operações contra Julian. Essas operações foram de plantar histórias nos meios de comunicação mais importantes para tentar reduzir sua reputação, para tentar prejudicar a sua reputação, porque sabiam que nesse caso, que é político, e que a percepção pública desse caso determinaria, digamos, o resultado. Então, a guerra contra a reputação de Julian estava a todo vapor, certamente durante o período em que Pompeo dirigiu a CIA, e havia histórias falsas sendo difundidas no Equador, no Reino Unido, transmitidas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a primeira delas era uma manchete do Guardian, que foi algo que hoje todo mundo reconhece como uma história fabricada, sobre um encontro de Julian com o chefe de campanha Paul Manafort, o chefe de campanha do Trump. Esse é um exemplo de podemos dizer, de parte do jornalista, de uma grande falência dos padrões do jornalismo. Mas esse foi apenas um exemplo de dezenas e dezenas de histórias falsas que foram plantadas no processo que levou à prisão de Julian. Assim que houve um ataque contra o caráter dele, e esse ataque foi deliberado. Mas, em paralelo a essa operação da CIA para derrubar o Wikileaks e silenciar Julian, houve tentativas de sequestrá-lo da embaixada, envenená-lo nesses voos que a CIA utilizava na guerra ao terror, de levá-lo a um lugar oculto, a um chamado Black Site, e inclusive de assassiná-lo.
Os Estados Unidos não negaram isso. Mike Pompeo, na verdade, confirmou isso, porque ele chamou que todas as fontes, que eram 30 fontes dessas histórias, que fossem também processadas sob a lei de espionagem. Então, isso confirma que essas histórias eram verdadeiras, que ele está tentando processar as fontes. E hoje, na Espanha, existe uma investigação criminal sobre o que estava acontecendo na embaixada. A empresa de segurança que estava trabalhando na embaixada estava recebendo instruções da CIA. Isso nós não soubemos disso até que ele foi preso em 2019, quando vários daqueles funcionários que estavam conduzindo as operações dentro da embaixada contra Julian e contra os seus advogados foram à imprensa e foram na polícia dizendo que estiveram envolvidos nesse tipo de ação ilegal. E hoje os tribunais supremos, a Aliança Nacional na Espanha, abriu um processo contra o diretor daquela empresa de segurança que estava trabalhando para a CIA, para espionar Julian e para espionar seus advogados, e eles discutiram o fato de que eles estavam tentando sequestrar e envenenar Julian segundo os planos da CIA. Como um resultado dessa investigação, o Mike Pompeo, que soubemos na última semana que já não está mais no governo dos Estados Unidos, ele foi diretor da CIA e secretário de Estado, ele foi convocado a comparecer num tribunal espanhol para dar testemunho, uma vez que ele não pode ser processado ou acusado como estrangeiro, para dar uma declaração sobre quais eram esses planos e para assassinar Julian, como foi informado nessa investigação. Então, o que temos na Espanha é um exemplo do que deveria estar acontecendo neste caso. Nós temos evidências concretas de crimes cometidos contra Julian. Nós temos uma perseguição que está muito clara, que todos podem ver. Somos testemunhas oculares em primeira mão do sofrimento do Julian, do seu tratamento errado, severamente errado, a sua perseguição. E é isto que deve ser investigado. O estado de vítima do Julian está claro para todos verem. E foram realizados procedimentos ilegais contra o Julian, contra os seus advogados. Eu recomendo a todos que, para entender todos os detalhes que são realmente fascinantes e são muito claros sobre os novos padrões que estão sendo estabelecidos para a perseguição de dissidentes e de jornalistas. Então, eu recomendo que leiam o livro do relator especial sobre tortura. Ele escreveu um livro inteiro sobre a perseguição do Julian. E ele o escreveu depois que foi pedido a ele que olhasse para o caso e o quanto foi influenciado pela propaganda, porque uma vez que ele começou a olhar para este caso, quando ele começou a olhar para a superfície do caso e tudo começou a ficar mais claro, ele escreveu esse livro que é muito importante, O Julgamento de Julian Assange, um caso de perseguição. Muito obrigado. Obrigada, Estela, mais uma vez, pela sua presença, pela sua importante contribuição com esse espaço, né, por essa soma de esforços também
na denúncia de todas essas violações que você comprova a partir também desse lugar experienciado, né, nessa história também com o Julian. E na sua fala fica muito claro, né, que é um processo, né, de perseguição também política, que criminaliza, né, um defensor de direitos humanos, a atividade profissional também do jornalismo crítico, né, e que comprometem o direito à vida, a integridade física e psíquica, o acesso à ampla defesa e à garantia de um processo legal. A sua fala ela traz essa síntese, daí reforça a necessidade desse ambiente e da solidariedade internacional para a denúncia desse caso e dessa incidência política, né, necessária para que a gente possa reverter e não permitir que precedentes como esses possam acontecer e seguir violando direitos humanos e perseguindo defensores e defensoras de direitos humanos. Nós seguimos, então, aqui com o nosso espaço. Na sequência, então, passamos para o nosso outro, né, importante convidado internacional, Vijay Prashad, jornalista, diretor do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e membro da Assembleia Internacional dos Povos AIP. Seja bem-vindo, Vijay. Passamos a palavra para você. Agradecemos muito sua estada conosco nesse espaço. Thanks a lot, Mara. I'm grateful. Muito obrigado, Mara. Sou muito grato a você. Bom dia aos amigos do Brasil. Obrigado, Stella, por abrir essa sessão com essa fala sobre a importância do caso do nosso companheiro e amigo Julian Assange, que é um editor, um jornalista e um homem de grande integridade. Eu queria começar dizendo que na província de Pátia, no Afeganistão, na fronteira com o Afeganistão, houve um terrível terremoto e mais de 1.000 pessoas morreram, muitas dessas pessoas eram crianças. E eu não vi muita cobertura desse terremoto, porque, francamente, eu acredito que há uma divisão internacional da humanidade. Algumas vidas de algumas pessoas importam e outras vidas de outras pessoas simplesmente não importam. Vocês sabem que as redes sociais estão cravejadas de bandeiras da Ucrânia. Memorizamos já as cores dessas bandeiras, mas eu quero saber das pessoas que estão aqui sob os auspícios das Nações Unidas e também eu queria saber de vocês qual que é a cor da bandeira do Afeganistão, onde os Estados Unidos criaram uma guerra junto com seus parceiros por mais de 20 anos. Qual que é a cara da bandeira do Afeganistão? Vocês já pensaram sobre isso? Como é que é a bandeira do Afeganistão? Como é que é a bandeira do Iraque? Os Estados Unidos conduziram uma guerra, uma longa guerra. Eu gostaria de dizer que essa guerra começou em 1991, através de um regime de sanções brutal durante os anos 90, bombardeios pontuais pelo governo de Clinton contra o Iraque e, claro, a guerra de 2003, conduzida por George Bush. Terrível violência, terrível contra o povo do Iraque. E qual é a bandeira do Iraque? Alguém sabe? Alguém liga para isso? A ideia da bandeira não é uma ideia banal, porque para mim ilustra com muita força o fato de que há uma divisão internacional da humanidade. Vocês ligam para os ucranianos, mas não ligam para o povo do Afeganistão, não ligam para os iraquianos, não ligam para as pessoas no Congo, cujo líder, Patrice Lumumba, voltou para que, através do imperialismo belga, finalmente pode ser enterrado. Essas vidas não importam de maneira alguma. E, meus amigos, essas são as vidas que Julian Assange nos fez notar.
Vamos voltar para o Iraque. Eu cobri a guerra no Iraque, eu estive no Afeganistão, eu vi o sofrimento imposto ao povo iraquiano e ao povo afegão pela máquina de guerra dos Estados Unidos. Eu vi esse sofrimento, é terrível. Outros colegas viram isso também. Eu quero falar de alguns desses colegas. Eu quero falar dos meus amigos da Al Jazeera. Tariq Ayoub, por exemplo, que estava reportando sobre a guerra no Iraque no dia 8 de abril de 2003, estava no Hotel Palestine, quando um tanque Abrams americano manobrou na frente do hotel, ergueu a sua escotilha, soldados abriram a escotilha, saíram e olharam nos olhos do repórter que estava trabalhando na varanda e dispararam um canhão, matando Tariq Ayoub em 2003. Eu quero falar de Mazandana, que trabalhava para Reuters, morto no Iraque. Por quem? Não por um acidente, mas pela guerra que os Estados Unidos impôs àquele país. O grande jornalista palestino Mazandana foi morto no Iraque, trabalhava para Reuters. Karim Hassan, outra jornalista, foi morta no Iraque. Grandes jornalistas palestinos mortos no Iraque. Jornalista curdo, também morto no Iraque. Por que eles foram mortos? Eles estavam informando sobre uma guerra brutal e terrível. Vimos Shireen Abu Akleh, que foi assassinada, de fato, assassinada em Jenin. Ela estava lá para fazer seu trabalho de reportagem, era conhecido das autoridades do que ela estava fazendo, ela estava cobrindo a ação israelense em Jenin. Falaram, foi morta no fogo amigo. Não. Ela foi assassinada e quando o corpo dela foi levado para ser enterrado na Jerusalém ocupada, as forças israelenses atacaram as pessoas que carregavam o caixão dela. Esses são meus amigos, meus colegas jornalistas. Estas são as pessoas que têm tentado atravessar essa divisão da humanidade, essa divisão para trazer a verdade para as pessoas sobre o quanto é terrível a guerra. Se Chelsea Manning não tivesse baixado aquelas informações, se ela não tivesse reunido essas informações no fantástico site que era o Wikileaks, se, como editor, Julian Assange não tivesse usado essa informação, carregado com todo o cuidado naquele site, compartilhado com jornais de todo o mundo, inclusive o Guardian, o New York Times, eu vou voltar a eles daqui a pouco. Se a Chelsea não tivesse feito aquilo, se o Wikileaks não tivesse feito aquilo, se Julian não tivesse feito o que fez, nós não saberíamos com certeza absoluta o que aconteceu em 12 de julho de 2007. Nós já sabíamos que os helicópteros Apache dos Estados Unidos tinham aberto fogo contra a população. Nós sabíamos que eles tinham sido mortos, que aqueles corpos estavam lá, que aquelas pessoas tinham sofrido disparos de cima a partir de um helicóptero. Nós sabíamos que, pelo livro de Finkel, o Bom Soldado, David Finkel diz nesse livro, O Bom Soldado, que havia um vídeo do exército estadunidense sobre aquilo, mas os Estados Unidos guardavam o vídeo, continuavam dizendo que não havia nenhum vídeo. Eles diziam que fogo hostil contra o helicóptero era o que tinha acontecido e por isso o helicóptero tinha aberto os disparos. Mas, de fato, uma das coisas mais importantes que Chelsea Manning descobriu e o que ela transmitiu através da organização Wikileaks foi esse vídeo, que então foi difundido sob o nome dano colateral.
Isso mostrava, sem dúvida nenhuma, que não havia nenhum fogo contra o helicóptero. Mostrava a atitude dos soldados americanos disparando contra os jornalistas. Um deles carregava uma câmera e falavam, olha, uma arma. Mas mesmo para alguém sem nenhum treinamento, se vê que era Namir Said. Namir estava segurando a câmera, trabalhavam para Reuters. Salim Mutasher trouxe uma van. Foi um civil que trouxe uma van porque queria levar os feridos para um hospital. Esses pilotos e atiradores nos helicópteros Apache americanos dispararam contra essa van, mataram Salim Mutasher, feriram seus 2 filhos. Sajjad tinha 10 filhos, Dohan tinha 5. Um míssil atravessou a frente da van, uma van civil, recolhendo pessoas feridas, civis, jornalistas feridos. Por causa do lançamento, da difusão desse vídeo, dano colateral, soldados voltaram àquele lugar e agora falaram livremente, falando sim, foi isso que nós vimos. 2 crianças estavam naquela van. Foram cegadas pelo ataque dos Estados Unidos. Foi isso que Julian Assange e a organização Wikileaks mostraram uma série de crimes de guerra contra pessoas sobre as quais o Ocidente não pensa como seres humanos. Por causa dessa divisão internacional da humanidade. Aquilo era uma guerra ilegal. O secretário da ONU, Kofi Annan, em 2004, chamou essa guerra de uma guerra ilegal. Se era uma guerra ilegal, por que ninguém que conduziu essa guerra está sendo processado? Por que George Bush não está sendo processado ou acusado? Por que Tony Blair não está na prisão Belmarsh? Aqueles que conduziram uma guerra ilegal seguem impunes. Aqueles que conduziram uma guerra ilegal não enfrentam nenhuma dificuldade, mas os jornalistas que legalmente estavam lá, Tariq Ayoub está morto, Julian Assange enfrentando extradição, e os criadores da guerra estão livres, enquanto os jornalistas estão ou mortos ou presos. Esse é o escândalo que nós enfrentamos hoje. O New York Times, o Guardian, esses jornais que eram parceiros da organização Wikileaks, para difundir essa informação, têm mentido sobre esse caso nos últimos 10 anos, pelo menos. Ela mencionou o Guardian difundindo uma manchete falsa, o Guardian, que era parceiro da Wikileaks, para publicar os telegramas diplomáticos. Eu escrevi sobre esse assunto desde que foram publicados. Eu escrevi sobre o caso do dano colateral, do vídeo dano colateral. Nós cobrimos essa história porque sabemos que essas são histórias importantes para romper o véu que encobre a divisão internacional da humanidade. Esses vídeos, essas notícias falam escandalosamente e permitem que outras pessoas falem sobre a verdade para os jornalistas. Nós estamos aqui pela liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, nos últimos tempos, parece liberdade de comprar e vender estações de televisão, jornais. Liberdade de imprensa virou liberdade de mentir sobre os acontecimentos, a liberdade de não informar corretamente sobre os acontecimentos. Isso se tornou, parece, a liberdade de imprensa, e não é sobre essa liberdade de imprensa que nós estamos falando. Estamos aqui defendendo a liberdade de imprensa para contar a verdade. Eu quero dizer a vocês, para mim esse caso me traz fortes emoções, porque eu vi as pessoas no Iraque sendo esmagadas pela guerra. Muitos dos meus amigos morreram para informar sobre aquela guerra, e aquela guerra desapareceu
da memória da opinião pública. Julian Assange, a organização Wikileaks, não só trouxeram de volta das sombras dessa guerra, mas contaram a verdade para dar algum conforto para os sobreviventes dessa guerra terrível, para dar conforto às famílias de Tariq Akoon, dar conforto às famílias de Dana Maslen e outros. E é por isso que nós precisamos lutar para impedir a extradição de Julian Assange do calabouço da prisão em Belmarsh, onde ele está, do sistema dito de justiça dos Estados Unidos. Libertar Assange não é só uma palavra de ordem, é uma chave para nós lutarmos pela nossa liberdade de imprensa, essa da qual nós estamos falando. Obrigado. Muito bem, muito bem. Queria agradecer o Vijay pela sua fala, trouxe elementos importantíssimos aí, considerando o caso Assange, a importância, né, quando ele chama a atenção que todos sabemos hoje a cor da bandeira da Ucrânia, né, por que não sabemos a cor da bandeira do Iraque, do Afeganistão? Foram guerras aí que duraram anos e anos, 2 décadas, 20 anos de guerra, e nós não sabemos as cores dessas bandeiras, né? Foram guerras ilegais. É importante chamar a atenção para isso, para que isso contribui ainda mais para a gente entender a importância do trabalho de Julian Assange, do próprio lançamento da plataforma Wikileaks, para entender o porquê que muitos querem calar a voz de Julian Assange. Quando a gente vê ele preso, né, é uma tentativa de silenciar a liberdade de imprensa, de visibilizar esses crimes, essas guerras ilegais que foram cometidas. Também Vijay traz sobre a importância de entender que exatamente esse trabalho de jornalistas, né, vários jornalistas citados aqui, né, que foram esses jornalistas que tentaram atravessar, superar essa divisão internacional da humanidade, são esses que sofrem os mais severos ataques aí. Vemos aqui no caso do Brasil também, por exemplo, com um caso bastante recente de Dom Phillips, né, e também Bruno Pereira, ele marca exatamente isso, o serviço do jornalismo, do bom jornalismo, ele é perseguido, as pessoas são assassinadas, presas, não podemos deixar isso, essa importância dessa atividade de denunciar essa situação das violações dos direitos humanos e defender quem fala a verdade, quem divulga a verdade. Afinal, os povos têm o direito de saber a verdade sobre o que fazem os seus governos. Né, e esse importante, então, trabalho de Julian Assange, por isso estamos aqui. Bom, seguindo para o nosso próximo momento das inscrições, eu gostaria agora de chamar esse bloco das intervenções de representações das entidades, das organizações que estão aqui conosco, iniciando, então, por favor, Larissa Ramina, que é professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Paraná, e membro da Secretaria de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Seja bem-vinda, Larissa. Temos aí um tempo entre 3 a 5 minutos de intervenção. Por favor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Um olá a todas e a todos que estão nos ouvindo. Eu falo em nome da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que é uma entidade que tem ocupado diferentes espaços de atuação em defesa da democracia, denunciando violações de direitos, destacando-se na defesa intransigentes das garantias jurídicas que são asseguradas não só pelo ordenamento jurídico brasileiro, como também pelo ordenamento jurídico internacional. E, nesse sentido, é que a BJD não poderia deixar de manifestar sua absoluta indignação diante dos abusos que têm sido perpetrados contra Julian Assange. Julian Assange pode ser considerado, talvez, como o primeiro grande mártir dessa nossa era, que nós chamamos de era da informação, e é vítima da imposição de um regime jurídico de exceção, o que ficou muito claro pela perseguição implacável que a ele foi imposta pelos Estados Unidos, desde a divulgação de informações incômodas, certo? Estados Unidos que o elegeu como um inimigo de alta periculosidade a ser punido de maneira exemplar. A ser punido por quê? Justamente em razão de sua conduta contrária às expectativas, aos interesses dos Estados Unidos.
É por isso que Assange está sendo privado do gozo dos direitos e liberdades que deveriam ser assegurados a qualquer jornalista. Assange se tornou uma vítima simbólica de um sistema que muito facilmente confunde jornalismo com terrorismo. Ele foi considerado e tratado, inclusive, como um high-tech terrorist pelas autoridades estadunidenses. Então, quando no papel de acusado figura Julian Assange, nesse caso não são respeitados institutos como asilo diplomático, acordo de extradição, direito à liberdade de expressão, a proteção que deve ser garantida aos denunciantes de irregularidades e o direito de acesso à informação. O regime jurídico imposto a Assange é claramente um regime de exceção que não lhe garante proteção jurídica alguma. E aqui fica o nosso alerta no sentido de que, em caso de extradição para os Estados Unidos, não apenas um homem, Julian Assange, figurará no banco dos réus, mas também, junto com ele, princípios fundamentais da liberdade de imprensa que sustentam tanto o direito à liberdade de expressão e o direito dos cidadãos de acesso a informações de interesse público. E soma-se a tudo isso o grave fato de que a extradição de Assange, sem a menor sombra de dúvida, teria o impacto de amordaçar outros que eventualmente tivessem a coragem que teve Assange de divulgar informações que comprometessem a reputação de órgãos públicos e, dessa forma, propagando o medo de perseguição em um ambiente midiático global que nós sabemos já está sendo monitorado e atacado pelos Estados Unidos e por outros países. O efeito dissuasor seria, portanto, imediato, seria irreversível, especialmente porque um precedente como esse, digamos que pavimentaria o caminho para que os Estados Unidos e talvez outros países também estendessem a sua jurisdição extraterritorialmente, de forma abusiva, de forma contrária ao direito internacional, para alcançar e punir quem atentasse contra seus interesses. E vejam, sendo cidadãos estadunidenses ou não, mediante denúncias baseadas simplesmente em questões políticas que deveriam ser de interesse público. Então, essas condutas incluem as atividades profissionais que são realizadas cotidianamente pelos editores de notícias e pelos jornalistas de uma maneira geral. Ou seja, autorizar a extradição de Assange significaria criminalizar práticas jornalísticas, que são absolutamente comuns e corriqueiras. Então, estão em jogo direitos protegidos pelo direito internacional dos direitos humanos, cujo exercício, por óbvio, não pode ser passível de criminalização. Então, por tudo isso, a denúncia de irregularidades nos atos da administração pública é um elemento essencial da liberdade de expressão e do direito à informação. Quando recebe informação, o denunciante decide de forma consciente se ele vai revelar a existência de atividades que considera ilegais, contrárias à ética, perigosas, inadequadas, incompetentes, ou se apenas considera que o interesse público deve prevalecer e a sociedade teria o direito de saber daquelas informações. Portanto, a denúncia ou a filtragem de informação deve ser considerada como um exercício legítimo do direito à liberdade de expressão, do direito de acesso à informação, estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e, portanto, a publicação desse tipo de informação é um pilar da liberdade de imprensa, do direito do cidadão ao acesso à informação e, portanto, é um dos pilares da democracia. Deve ser protegido e não criminalizado. E é por isso que a ABJD se posiciona de forma absolutamente contrária à extradição ilegal de Assange ao país que figura como seu maior algoz, os Estados Unidos. Muito obrigada. Obrigada, professora Larissa Ramina, companheira de secretaria. Fazemos um registro aqui também, né, que nesse esforço foi lançado um livro, Assange, lá a verdade confiscada,
né, que traz todos esses elementos jurídicos, né, para que a gente possa fazer esse embate também nesse ambiente jurídico, expondo as ilegalidades que compõem esse processo e denunciando todas essas violações também a partir desses organismos e tratados e do próprio direito internacional. Passamos, então, né, dando sequência aqui a nosso evento, passamos a palavra agora, né, para Juliana Lainez, peruana e vice-presidente da Federação Internacional dos Jornalistas, FIJE. Uma alegria tê-la aqui conosco, Juliana. Muy buenos días a quienes nos están siguiendo desde Brasil y un abrazo solidario, especialmente Estela y a todos y todas quienes nos acompañan. Yo voy a empezar diciendo que hacer periodismo no es crimen, hacer periodismo no es crimen, hacer periodismo no es crimen. Y hay que repetirlo en todos los idiomas, desde todos los territorios en los que estemos y las veces que sea necesario. La Federación Internacional de Periodistas, a través de todas sus oficinas regionales y los más de 160 sindicatos que tenemos en el mundo, ha mencionado de manera reiterada respecto al caso Assange 2 palabras. Una es vergüenza, y es vergüenza no solo por la decisión del gobierno de Reino Unido, sino también por la decisión en su momento del gobierno en Ecuador, ni qué decir de Estados Unidos y el gobierno sueco. Y hay que decirlo con firmeza, es vergüenza porque estos gobiernos generalmente en muchos de nuestros países se presentan como los grandes defensores y promotores de la libertad de prensa. Y la otra palabra que hemos mencionado de manera reiterada en el caso Assange es venganza, porque asumimos que esta es una venganza contra nuestro compañero Julian Assange por haber dado luz a esos crímenes de guerra que necesitaba conocer la humanidad. Pero no es una venganza solo contra Assange. Es una venganza, un escarmiento para todos y todas las periodistas en el mundo. Es un intento, como se ha dicho aquí, de manera directa, de darle el mensaje al periodismo de no revelar aquello que se quiere mantener en oscuridad. El daño a nuestro colega Assange, en lo personal y en lo familiar, ya está hecho, es irreversible. Pero el mensaje que se da al periodismo con esto es atroz, porque lo que nos están diciendo es que exponer crímenes de guerra desde nuestra actividad profesional es una condena no solo a prisión, es casi una condena a muerte. Y ese mensaje para el periodismo es terrible, porque no es solo un mensaje a nuestro colectivo, sino es un ataque al derecho a saber de la ciudadanía. Esto daña la médula de nuestra profesión, pero además no solo terminará debilitando al periodismo, sino que de manera rotunda terminará debilitando nuestras democracias. Y por ello, desde la Federación Internacional de Periodistas, hemos dicho que esta no es una causa solo del sector, no es una causa solo de las organizaciones que promueven temas de libertad de prensa, no es una causa solo de las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales. Esta tiene que ser una causa en la que estén involucradas todos y todas las ciudadanas y ciudadanos del mundo. No tendría que haber ciudadano que se quede callado frente a lo que está pasando con Julian Assange, por más, y esto me gustaría subrayarlo de manera reiterada, de que, y poner el foco ahí, de que nuestro compañero Assange ha sido víctima quizás de una de las peores campañas de desprestigio y desinformación que hemos podido presenciar en las últimas décadas, con un objetivo muy claro, que es romper la solidaridad que puede haber en torno a su caso, para no solo aislarlo físicamente, sino aislarlo en el entorno de la solidaridad. Pero los y las periodistas estamos aquí. Los y las periodistas del mundo estamos en cada uno de nuestros países
pidiendo libertad para Assange, recordándole al señor Biden, como lo ha hecho nuestro sindicato en Estados Unidos, el National Greater Union, de que él está acompañando la extradición y pidiendo que se castigue a nuestro colega Assange por difundir unos crímenes de guerra por los que él votó cuando era senador. O como lo dice de manera reiterada nuestro sindicato en Brasil, la Federación Nacional de Jornalistas, FENAJ, el caso Assange es un caso claro de criminalización del periodismo. Y termino diciendo de que estamos aquí trayendo la voz de los más de 500.000 periodistas a los que representa la Federación Internacional de Periodistas, y estamos de pie porque esta lucha no ha terminado y nos necesita más unidos que nunca, porque hacer periodismo no es un crimen, hacer periodismo no es un crimen, hacer periodismo no es un crimen. Gracias. Perfeito, perfeito. Fazer jornalismo não é um crime. Jornalismo não é um crime. Fazer jornalismo não é um crime. Muito bom, Juliana, muito obrigado pela intervenção em nome da Federação Internacional de Jornalistas. Bom, seguindo a nossa intervenção aqui, pedir então Enéas Rosa, da Articulação para os Direitos Humanos no Brasil. Por favor, Enéas. Obrigado, Giovanni. Bom dia, boa tarde a todas e todos que estão aqui na sala deste evento e também a todas e todos que nos acompanham aí também pelos vários canais de transmissão desse evento, né? Eu quero, em primeiro lugar, manifestar minha total solidariedade à Estela, né, companheira do Julian Assange, e a toda a sua família, que tem lutado incansavelmente pela liberdade do Julian e tem articulado também ações internacionais para tal, né, sendo esta ação aqui mais uma ação que se soma, né, a esta luta pela liberdade do Julian Assange e pelo direito à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Acho que essa primeira manifestação é uma manifestação importante da gente também se somar nesta perspectiva da solidariedade a estas lutas, né? Parece ser sempre necessário, né, e as falas anteriores vão também nessa direção, a gente reafirmar que é impossível pensar uma sociedade democrática, uma sociedade transparente, uma sociedade o mais justa possível, né, sem liberdade de imprensa e sem liberdade de expressão, né? E esta sociedade ela não é possível, efetivamente, sem a atuação de profissionais da comunicação, né? Sem jornalistas que possam exercer no seu trabalho, efetivamente, o seu direito de manifestação livre e responsável, né? Ainda mais quando estas informações são fundamentais para o enfrentamento das injustiças, para o enfrentamento da eliminação de grupos e de defensoras e defensores de direitos humanos, por exemplo, né? Ou de ações criminosas, que efetivamente é o caso, né, sobre o qual a gente está também hoje aqui tratando, os crimes de guerra denunciados e colocados à vista, né, pelo trabalho do jornalista Julian Assange, né? Efetivamente, como as falas anteriores também já sublinharam, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, elas estão sob ataque em vários lugares nesse mundo, em vários territórios por esse mundo afora, né? E isso sinaliza também que a ação de solidariedade internacional precisa cada vez mais ser ampliada neste sentido e nesta perspectiva também deste tema, dessa agenda e deste direito humano tão fundamental e tão necessário às nossas sociedades. E neste sentido também sublinha-se a importância desse evento no âmbito da 50ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU,
né, no sentido de afirmar, neste espaço, a necessidade da garantia dos direitos humanos do Julian Assange, como pessoa, como indivíduo, né, mas também de afirmar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, tão caros, né, aos vários documentos dos organismos internacionais de direitos humanos, né. É importante manifestar aqui que o ex-relator especial sobre tortura, para combate à tortura da ONU, o relator Nils Melzer, que terminou seu mandato aí no final do mês de março, né, já se manifestou muito concretamente sobre as denúncias feitas pelo Julian Assange com relação às condições de tortura psicológica, sobretudo, sistemáticas, pelas quais tem passado durante este período todo, né, envolvendo os vários países que o mantêm detido e o querem extraditar, então, para os Estados Unidos da América, né, e já foi bem lembrado também na fala da Estela, né, inclusive este livro publicado pelo ex-relator da ONU. Então, para finalizar, nesta linha, já manifesta aí pelo relator Nils Melzer, né, nós, organizações e articulações do campo de direitos humanos, que têm atuado e acompanhado também esta situação, e estão envolvidos em muitas situações de violações de direitos humanos por esse Brasil afora, e já foi mencionado aqui um caso também recente, do assassinato, né, do Bruno, indigenista, e junto com ele do Dom Phillips, jornalista, cumprindo também com sua tarefa na Amazônia, né, onde a ação criminosa é muito forte, né, que foram assassinados barbaramente, né? Então, ou seja, exortar para que o sistema internacional de direitos humanos, no âmbito do Alto Comissariado das Nações Unidas, e em especial dos mecanismos relacionados aos temas da liberdade de imprensa, de expressão e de combate à tortura, cumpra com sua atribuição de acompanhar de forma muito próxima a situação do Julian Assange, sobretudo nesse momento em que sua extradição para os Estados Unidos é iminente. É um direito do Julian ter seus direitos garantidos e que toda e qualquer forma de violência ou violação sofrida seja denunciada e seus feitores sejam efetivamente responsabilizados. Obrigado, e dizer que seguiremos envolvidos, solidários e atuantes pela liberdade do Julian Assange, né, e pela liberdade de imprensa. Um abraço a todos e todas. Obrigada, Enéas. Importante compartilhar desses elementos aqui, fazer um registro que a Articulação para os Direitos Humanos teve um papel fundamental para a realização desse evento, né, somando no conjunto das organizadoras dessa importante agenda. Dizer também que nessa relação, né, com a fala que o Enéas traz aqui, a organização desse evento enviou convite para a Relatoria de Liberdade de Associação, para a Relatoria de Liberdade de Expressão e também para a Relatoria de Combate à Tortura. Tivemos um retorno da Relatoria de Combate à Tortura, que eles estão em processo de transição, por isso não poderiam se fazer presente nesse evento, mas queremos fazer esse registro dessa interlocução com o Sistema ONU, insistindo, né, também reafirmando que essa não será a única agenda e que a gente quer ampliar esse diálogo e essa incidência também com os relatores e relatoras. Dando sequência à nossa agenda, passamos então para a Rebeca Vicent, diretora de campanhas internacionais da Repórter Sem Fronteiras. Rebeca, seja bem-vinda. Hello. Thank you so much, first of all, to the organizers. Olá. Obrigada aos organizadores por esse evento. E estamos muito felizes em estar aqui promovendo esse evento também. Esse é um momento muito importante para o apoio desse caso e a solidariedade internacional. É um momento importante para se fazer isso. E espero que todo mundo que esteja ouvindo em todas as partes do mundo, em Genebra, leve isso muito a sério. Na última semana nós tivemos
essa decisão vergonhosa de Priti Patel de autorizar a extradição. Infelizmente não foi uma surpresa, mas ficamos muito desapontados depois de 3 anos de procedimentos legais. Isso marca também um momento em que poderia haver uma decisão política de colocar um fim nisso. Claro que houve uma decisão para autorizar primeiro o pedido de extradição dos Estados Unidos, e aí isso se tornou uma questão nos tribunais do Reino Unido. No momento, esperamos que esses tribunais ajam em nome da justiça e tomem uma posição favorável à liberdade de imprensa, mas não sabemos se isso vai acontecer. Isso claramente é um caso político e eu acho que precisamos reconhecer isso mais publicamente e tratar dessa maneira. Nós acreditamos que Julian Assange está sendo atacado por suas contribuições como jornalista, a publicação no Wikileaks de centenas de milhares de documentos secretos. Isso era parte de interesse público e para que se soubesse de atrocidades de parte do governo dos Estados Unidos que o público não saberia de outra maneira. Essas são histórias que são de interesse público. E, claro, sabemos que há muitas histórias sendo publicadas hoje com base nas informações que foram vazadas. Sabemos que se Assange foi extraditado para os Estados Unidos, boa parte das acusações que ele sofre fazem parte da lei, estão sendo enquadradas na lei de espionagem e sabemos que o que ele fez está dentro do interesse público, mas o fato de ele estar enquadrado na lei de espionagem retira a possibilidade desse tipo de argumento de defesa. Sabemos que temos ampla documentação sobre os sérios riscos que ele sofre se for extraditado, apesar das garantias que o governo americano oferece. Sabemos que ele vai estar em condições muito difíceis se estiver lá. Ele não deveria estar em Belmarsh aqui. Sabemos que possivelmente é uma questão, a extradição é uma questão de vida e morte. Dizendo isso, não estamos exagerando. Por isso, a necessidade da ação hoje. Sabemos que outros governos parece que têm medo de tomar uma posição nesse caso, por causa, claro, que os Estados Unidos estão por trás desse caso, e esses deveriam ser países que defendem a liberdade de imprensa e os direitos humanos. Mas sabemos que se esse caso for levado estivesse sendo conduzido por qualquer outro governo, as posições seriam diferentes. Há 2 dias, no México, tomou-se uma posição importante, pedindo ao governo Biden que retirasse as acusações e oferecendo asilo político, mas no momento ele ainda está detido. E nós pedimos que esse caso seja acabado, seja arquivado. É claro que há outras opções legais que podem aparecer, mas no momento o governo Biden tem que retirar as acusações e colocar um fim a essa perseguição de um jornalista por publicar informações de interesse público, uma vez que o governo Biden termine esse caso, isso ainda vai permanecer como um espinho para esse governo e para qualquer outro. Mas 11 anos de perseguição, a gente não vai poder pagar isso, mas é possível colocar um fim nessa perseguição agora. Ele tem que ser libertado, ele não deve passar nem mais um dia na prisão de Belmarsh. Estamos comprometidos com essa campanha aqui no Reino Unido, monitorando os procedimentos de extradição, vamos monitorar todos os passos das ações legais. Essa é uma campanha global prioritária para nós, para as implicações que ela tem para a liberdade de imprensa em todo o mundo. Isso está causando já um congelamento do jornalismo em todo o mundo. Nós não sabemos que outras histórias poderiam ter aparecido se ele não tivesse sofrendo essa perseguição, mas sabemos que se ele for extraditado e esse caso continuar, vai se traçar uma linha
muito evidente sobre o que pode ou não ser informado ao interesse público. Então, mais uma vez, aos organizadores, estamos com vocês nessa campanha e eu espero que outras pessoas se inspirem para falar também os outros governos que se posicionem nesse caso. Muito obrigado, Rebeca, importantíssima presença aqui da Repórter Sem Fronteiras, essa organização internacional que representa muitos jornalistas mundo afora, em centenas de países. É importante a gente construir essa agenda com campanhas que já estão há bastante tempo fazendo essa trajetória de defesa da liberdade de Assange, denunciando os casos. É bastante importante para nós aqui construir essa agenda em unidade. Bom, agora a próxima fala, acredito que seja a última desse bloco das falas das representações, das organizações que ajudam a construir essa agenda, estão se somando na construção dessa atividade. Gostaria aqui, então, de chamar Paulo Carbonari, né, que é membro do Movimento Nacional pelos Direitos Humanos no Brasil. Paulo, uma honra ter você aqui conosco. Bom dia, boa tarde. Muito triste a gente precisar se reunir para esse grito, para essa campanha. Preferiríamos estar nos reunindo para celebrar avanços, celebrar realização, celebrar transformações profundas na vida dos seres humanos e da humanidade com a realização dos direitos humanos. Mas quem faz a luta por direitos humanos tem no seu cotidiano a necessidade de atenção muito refinada, forte e prioritária a todas as situações de violações, a todas as situações de ataque aos direitos humanos e aqueles e aquelas que fazem da sua vida, empenham a sua vida na construção de dinâmicas, de processos e, sobretudo, de denúncias de violações de direitos humanos. Nesse sentido, saudar aqui o Assange, saudar os amigos, as familiares, enfim, a todos e todas que nos somamos nesse grande esforço para dizer que não aceitamos, de modo algum, a violência e as violações que ele tem sofrido, porque, rigorosamente, ainda que sejam dirigidas contra ele singularmente, na verdade, se dirigem a todas e todos que no mundo, que em cada lugar do mundo, se colocam na importantíssima tarefa de serem defensoras e defensores de direitos humanos. Proteger as defensoras de direitos humanos é fundamental. Proteger as organizações que fazem a luta por direitos humanos, proteger os veículos de comunicação que se comprometem com os direitos humanos é fundamental para que a gente dê passos concretos na responsabilização daqueles que são os agentes das violações de direitos humanos, mas também daqueles que se beneficiam, que ganham dinheiro com as violações. Então, agir no sentido de proteger defensores de direitos humanos exige fazer essa denúncia, exige cobrar a responsabilização e, acima de tudo, nos coloca na tarefa de solidariedade com todos e todas que se empenham nessa causa, assim como Assange, sobre quem estamos falando hoje. É difícil para nós, brasileiras e brasileiros, também tratar disso nesse momento, depois de alguns dias dos assassinatos de Dom e Bruno, 2 defensores de direitos humanos, que junto com outros milhares, assim como Assange, são desmoralizados. E mais do que desmoralizados, são criminalizados. E mais do que criminalizados, são mortos. Então, vejam que essa dinâmica, ela é de uma crueldade que, infelizmente, se abate, se traduz
nos cotidianos das defensoras e defensores de direitos humanos. É para gritar contra essas práticas, contra essas ações, que o Movimento Nacional de Direitos Humanos, uma organização brasileira, com organizações formada por organizações locais que atuam no país inteiro, nos somamos nesse momento, nessa construção que aqui estamos fazendo. Assange está sendo perseguido porque ele enfrentou o poder, os poderosos. E o poder e os poderosos nunca gostam dos direitos humanos, a não ser quando os direitos humanos lhes são convenientes. E, nesse caso, a atuação de Assange foi no sentido de denunciar esses poderes e esses poderosos. Então, afirmar os direitos humanos nesse mundo é também a gente afirmar a muito, muito importante atuação contra os poderes instituídos, contra as potestades e contra todos aqueles que usam desse poder para manipular, para controlar e, sobretudo, para inviabilizar a realização dos direitos humanos e a atuação de defensoras e defensores de direitos humanos. Termino lamentando. Mara informou que foram convidados vários organismos das Nações Unidas. É preciso lamentar que esses organismos não estejam aqui. Nós estamos numa atividade dentro do sistema ONU, mas não estamos contando com a presença desses mecanismos. É lamentável, e é preciso insistir para que esses mecanismos, para que eles efetivamente tenham o respeito e a legitimidade que precisam ter, estejam efetivamente cada vez mais do lado das vítimas e não fiquem mais preocupados com eventuais suscetibilidades em função dos poderes e dos poderosos que estão implicados em alguma situação. É inaceitável que a gente não tenha aqui a participação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que a gente não tenha aqui a participação de relatores especiais, de relatoras especiais, que nós não tenhamos aqui a participação de representantes dos órgãos de tratados, enfim, dos vários espaços e mecanismos que têm a responsabilidade pela arquitetura global da proteção dos direitos humanos, de proteger os direitos humanos de todos os seres humanos, não tendo que escolher por conveniência a quem ou a quais eventualmente vão proteger ou a quem ou a quais eventualmente vão fazer alguma manifestação. Então, queria deixar esse protesto e dizer que nós vamos continuar insistindo para que esses espaços institucionais também cumpram a sua função e o seu papel nesse processo. Então, para terminar, nossa solidariedade, a Estela, enfim, a todos que estão à frente desse processo no mundo. Nossa contribuição vai, na medida do possível, do nosso tamanho, das nossas condições, mas registro a fundamental importância de a gente cada vez mais valorizar a atuação, o trabalho de defensores de direitos humanos, entre os quais jornalistas, comunicadores, que assumem a sua ação profissional como uma ação de defesa e de defensores e defensoras dos direitos humanos. Viva os comunicadores, as comunicadoras, viva Assange, liberdade para Assange e também a necessária reparação a todas as injustiças que têm sido cometidas contra ele. Excelente, Paulo, super obrigada pela sua participação. Com essa fala síntese, com o chamado para essas continuidades, nós encerramos, então, esse bloco com a participação dos representantes das entidades, o registro aqui também que a entidade Movimento Nacional de Direitos Humanos foi uma parceira e é importante nesse processo acompanhar a organização desse evento. Então, com isso, nós fechamos esse bloco dessas intervenções e damos seguimento aqui, então, para o nosso bloco final, que é dialogar e repassar a palavra para os nossos convidados internacionais, para a companheira Estela, para o VJ, para que possam dialogar com as intervenções e também com as possibilidades de agenda em torno desse escopo maior da solidariedade internacional pela liberdade e pela vida do Julian Assange. Antes disso, a gente também abre, para caso alguns companheiras que estão aqui na sala também queiram dialogar, fazer alguma intervenção, alguma
pergunta, né, também poderá ser feita antes da gente passar a palavra, então, para os nossos convidados, para as considerações finais, para a fala final. Então, abrimos esse bloco aqui. O Gil tinha pedido para fazer uma interlocução, não sei se a Graziela, o Paulo, mais alguém que está aqui na sala, esteja à vontade também para externar, expressar ou fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Na sequência, nós devolvemos a palavra, vamos inverter, vamos passar primeiro para o Vijay, na sequência a Estela. Pode ser assim? Então, já passo para você, então, para a sua questão, Gil. Vamos ver se tem mais alguém. Bom, muito obrigado, Mara, muito obrigado a todos e todas aqui pelas intervenções. Um pouco pensando sobre os próximos passos, de quais deveriam ser os próximos passos que nós deveríamos pensar para seguir fazendo essa pressão dentro do sistema ONU, para que acompanhe de perto, né, o Conselho de Direitos Humanos da ONU possa acompanhar de perto o caso Assange, seja ele preso na Inglaterra, seja ele preso nos Estados Unidos, para que a gente consiga a garantia dos direitos humanos no caso Assange, já que ele é aí um jornalista australiano que está preso na Inglaterra e tem um pedido de extradição nos Estados Unidos. Então, eu fico imaginando se não haveria, aí é uma pergunta para a Estela e para o Vijay, se não haveria, quais seriam os caminhos, imagino, sobretudo com esses 3 países, né, Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, quais seriam os caminhos, as pressões necessárias, quais são as instituições, as ações que nós poderíamos pensar, considerando essa amplitude de organizações internacionais, de jornalistas, movimentos populares, dos direitos humanos que estão aqui representadas, como que a gente poderia seguir em unidade com essa ampla gama de setores e organizações para poder seguir com essa pressão. Qual seria o caminho mais acertado a ser pressionado como um próximo passo? Também registro aqui que daqui a algumas semanas é o próprio aniversário do Julian Assange, então aí também a gente poderia dar como um presente a ele seguir com essa campanha, seguir com essa luta unitária, seria um bom presente para ele, excelente, imagino eu, né, Estela, que seria a liberdade dele, mas seguir com bastante gente mundo afora fazendo essa campanha. Então, quais seriam os caminhos, sobretudo considerando Estados Unidos, Reino Unido e Austrália? Qual seria o caminho para a gente seguir com essa agenda? Muito obrigado. Obrigada, Gil. Não vi mais nenhuma manifestação aqui. Thank you. That's a very good question. And sim. Você já queria responder? Já queria dialogar, Estela? Nós iríamos passar na sequência, mas se você prefere, não tem problema. Sim? Ok, então passamos para a Estela dialogar com as intervenções e com as perguntas. Na sequência, então, o Vijay. Sure, just basically the pressure has to... Basicamente, a pressão precisa aumentar. E nós precisamos encontrar maneiras de tornar a coisa cada vez mais desconfortável para os governos envolvidos, para que seja cada vez menos confortável para eles continuar insistindo nesse caso. A campanha de propaganda negativa contra o Julian Assange, ela foi criada justamente para evitar esse tipo de convergência em solidariedade. A mensagem precisa se tornar cada vez mais consistente e mais alta, e no sentido contrário, o caso de Julian Assange não é um caso sui generis, um caso muito particular, é um caso que afeta e tem um impacto enorme, inclusive para as pessoas que foram vítimas de violações de direitos humanos, para que essas pessoas tenham, por exemplo, a possibilidade de levar aos tribunais os seus casos. O caso contra Julian é tão terrível que devia ser intolerável e que todos os fóruns precisam ser usados
para conseguir marcar essa questão, conseguir uma vitória. A decisão da ministra do Interior, Priti Patel, de assinar a ordem de extradição, algo que foi anunciado na última sexta-feira, mas no caminho de que isso acontecesse, 2.000 jornalistas escreveram a Priti Patel dizendo: não façam a extradição de Julian por causa da implicação que isso tem para o nosso trabalho. Foi um abaixo-assinado global organizado por um jornalista, iniciado por um jornalista de Genebra, e eu quero encorajar os jornalistas, as organizações de jornalistas que possam se somar a esse abaixo-assinado. Tem 2.000 assinaturas, ainda pode crescer. O site é Journalists Stand for Assange. Eu vou mandar aqui para vocês no chat que possam divulgar. Também médicos, 300 médicos de vários países escreveram a Priti Patel. Também Julian Mijatovic, que é responsável, Julian Mijatovic é o comissário de direitos humanos na União Europeia e a pessoa que representa a questão da liberdade de imprensa na OSCE. Então, isso mostra o quanto é de interesse público e é muito desmoralizante para o governo do Reino Unido, para as pessoas que trabalham nesse governo, verem 2.000 jornalistas escrevendo, falando: não façam isso, porque isso prejudica o nosso trabalho. E enquanto o Reino Unido se coloca como um grande defensor da liberdade de imprensa, criar pressão, ainda que não haja um efeito imediato na ação da ministra, mudar essa decisão, a ação sempre terá outros efeitos. Então, ontem nós tínhamos, por exemplo, um jornal conservador, o Telegraph, que até agora estava silencioso com relação à extradição de Julian, escreveram um artigo dizendo que eles não deveriam que ele não deveria ser extraditado. Então, envergonhar o Reino Unido e os Estados Unidos com relação a esse caso, sistematicamente, não só o caso Assange, mas o ataque que vocês estão fazendo contra a liberdade de imprensa através desse caso contra Julian Assange, isso é um perigo para a liberdade de imprensa no mundo inteiro, é um ataque aos direitos humanos, isso precisa estar em todos os espaços, em cada avaliação internacional das Nações Unidas, em cada comitê desses países, precisa sempre que isso é necessário que isso esteja sempre com uma coisa central colocada pelas organizações que defendem a liberdade de imprensa e os direitos humanos. Então, qualquer discussão coletiva de imprensa em que haja alguém do governo dos Estados Unidos e do Reino Unido, isso precisa estar lá no palco, isso tem que crescer até que Julian seja libertado. Essa é a equação. O que é mais difícil para esses países? Extraditá-lo ou não extraditá-lo? E deve ser mais custoso para eles a extradição. Ok, obrigada, Estela. Importante essa síntese e esse chamado também para a convergência de ações de solidariedade em torno do Julian, do caso, na defesa das liberdades democráticas, que são bases também para tudo que nós construímos e defendemos também enquanto direitos humanos e na centralidade da preservação da vida com direitos humanos. Então, a gente agradece mais uma vez, assim, receba o nosso abraço caloroso desde o Brasil, desde a América Latina e Caribe, e conta com o nosso engajamento e solidariedade para a continuidade dessa agenda e para essas convergências que você nos convoca, né, quando você traz essa síntese de possibilidades e necessidades de ações conjuntas que poderão ser realizadas. Muito bom, estamos muito felizes com a sua presença aqui,
Dando seguimento aqui aos nossos momentos finais, então passamos para o Vijay, para que ele possa também fazer essa interlocução com as falas e com as perguntas também, as inquietações e desafios que foram colocados aqui nessa agenda virtual. Vijay, por favor. It's been a very powerful. Foram horas muito potentes e a Rebeca já mencionou o fato de que o governo do México ontem disse é importante mostrar que Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, disse que a perseguição de Julian Assange é uma vergonha. Ele usou essa palavra. O México tem uma representação no Conselho de Direitos Humanos e eu espero realmente que os representantes mexicanos falem com muita firmeza sobre esse caso. Eu também quero dizer que a Argentina tem um diplomata naquele espaço, que hoje é um argentino, o Frederico, que é representante da Argentina numa plataforma chamada Ação contra Crimes Atrozes. E temos tentado interessar esse espaço no fato de que a guerra do Iraque foi um crime atroz de massa. E é importante voltar a olhar para a guerra do Iraque como uma atrocidade, como um crime de massa. E eu estou feliz de estar aqui, em parte porque eu sou parte da Assembleia Internacional dos Povos, uma plataforma de mais de 200 movimentos políticos e sociais da América Latina até a Ásia. Eu quero dizer que para a Assembleia Internacional dos Povos, a campanha para a libertação de Assange é uma parte central da nossa agenda. Em fevereiro, saímos às ruas na África, na Ásia, na Europa, na América do Norte, em todos os continentes. Os movimentos estão nas ruas para demandar a liberdade de Assange, para demandar a integridade do jornalismo. Para a Assembleia Internacional dos Povos, o caso Assange é fundamental porque junta duas partes da nossa agenda. Traz numa mesma questão a nossa ação contra a guerra pela soberania dos povos do mundo, para que a guerra não seja usada para obrigar, para restringir a soberania popular. Então, essa é uma parte muito importante da nossa agenda. E outra parte da nossa agenda é criar espaço para que possa florescer a plena dignidade humana. Para que isso aconteça, nós precisamos de liberdade de imprensa. Sem uma imprensa livre, não há plena dignidade humana. A luta pela plena dignidade humana, a luta pela soberania das nações, esses dois temas aparecem para nós da Assembleia Internacional dos Povos, no caso pela liberdade de Assange. Sim, a nossa luta é por Julian Assange, em particular. Isso é certo, nós queremos que ele esteja livre e que esse caso seja desmontado, mas essa é a nossa luta pela plena dignidade humana e pela soberania das nações, que elas possam prevalecer no mundo. Então, em nome da Assembleia Internacional dos Povos, eu quero somente dizer, e para nós, essa é uma luta central. Mais de uma centena de organizações populares em todo o mundo são comprometidas, não só com a hashtag Libertem Assange, mas para sair nas ruas, em todos os lugares do mundo, em Pretória, em Brasília, em Nova Delhi, na frente das embaixadas estadunidenses, que às vezes é muito difícil acessar em das capitais, mas muito obrigado e vejo vocês nas ruas. Excelente, excelente, Vijay. Muito obrigado aqui pela sua fala, também aqui pela Assembleia Internacional dos Povos. Reforçar exatamente isso. Nós temos uma estratégia de fazer essa defesa intransigente da liberdade de Julian Assange nas ruas, nos parlamentos, nas redes sociais,
nas instituições internacionais, entendemos que em todas essas frentes é fundamental a luta pela defesa de Julian Assange. Temos feito várias entregas de cartas, embaixadas e consulados, feito reuniões. Essa mesma reunião dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU é mais um desses esforços que nós vimos fazendo. Articulação com artistas, parlamentares, jornalistas, movimentos populares, ativistas digitais. Nós estamos buscando aí conseguir, como você mesma disse, Stella, conseguir coordenar, unificar os esforços para fortalecer essa agenda. Há muitas organizações, entidades internacionais que trabalham há bastante tempo na defesa por Julian Assange, e desde a Assembleia Internacional dos Povos, a nossa preocupação é reunir todos esses esforços para ainda ter mais potência essa agenda, para que a gente, de fato, consiga libertar Assange e fazer essa justiça pela liberdade de imprensa, justiça pela soberania dos povos que são atacados aí por essa máquina de guerra dia e noite. É o nosso dever como povos do mundo que não aceitam esses ataques calados de fazer essa defesa intransigente da liberdade de imprensa, do direito dos povos de saberem a verdade sobre o que fazem os governos. Agora, aqui, para a gente terminar também, eu queria deixar um agradecimento muito, mas muito especial para a nossa equipe de tecnologia, que permitiu que nós estivéssemos aqui reunidos e reunidas nessa atividade. Também aos intérpretes, a Júlia e o Rafael, que estão aqui conosco, que permitiu com que todos nós pudéssemos nos entender, né, aqui, e também quem está nos assistindo ao vivo nesse momento, em várias partes do mundo, e também o trabalho da Sheila, do Marcelo, também pela parte da comunicação, o Caio, o Amilcar, a Ari também, que são outros trabalhadores e trabalhadoras que não estão visíveis aqui, estão com as câmeras apagadas, mas trabalharam muito durante todos esses dias para realizar essa atividade. Sem vocês, seguramente essa atividade não seria possível. Muito obrigado. Muito bom, Gil, e da nossa parte também, começo também agradecendo por dividir esse espaço da coordenação com você, parceiro importante da Articulação Internacional, Assembleia Internacional dos Povos na organização dessa agenda, reiterar mais uma vez a importância da articulação de monitoramento dos direitos humanos, Movimento Nacional de Direitos Humanos, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e de todas as organizações apoiadoras desse evento. Fazemos um registro aqui da importante contribuição do Paulo Lugon Arantes e da Sara Vivaco também, do DCM, que somaram com a gente nessa agenda, nessa interlocução com a campanha internacional. Então, deixamos esse registro aqui e também a toda a rede de articulação que se somou em torno dessa agenda. Temos diversos veículos transmitindo essa agenda a nível nacional e internacional, e a todos e todas que acompanham essa agenda e que se comprometem nessa continuidade em defesa da vida, da liberdade, não só do Assange, e todos os defensores e defensoras de direitos humanos perseguidos e criminalizados pela luta da verdade da classe trabalhadora. Então, é nesse sentido e nesse espírito que nós encerramos esse evento, no chamado à continuidade, à caminhada, para que a gente possa, enquanto povos, seguir nos solidarizando enquanto classe trabalhadora, na construção de um projeto livre, de uma sociedade livre e igualitária. Então, para todos e todas, esperamos encontrá-los nas ruas, nas redes sociais, nos tribunais, na ONU, para seguir defendendo os direitos humanos, a vida com direitos humanos, na perspectiva da classe trabalhadora. Um bom almoço ou um bom jantar para todos e todas. Vamos juntos até a vitória sempre, pela liberdade do Assange. Um forte abraço, Stella e familiares.